Capítulo 2: Fatores que garantem o resultado. Poucas coisas são realmente importantes no negócio. Sam Walton. Existem três fatores fundamentais para a obtenção de resultado em qualquer iniciativa humana: liderança, conhecimento técnico e método. Seja em empresas, governo, forças de segurança, forças armadas, fundações, escolas, hospitais, etc. Estas três frentes devem ser constantemente cultivadas. Cultivar é tratar continuamente e com carinho para garantir o crescimento. Elas não são como um tapete que você compra, instala e pronto. O desenvolvimento dessas três frentes é um trabalho contínuo para o resto da vida. Liderança, método e conhecimento no processo. 2.2 Desenvolvendo o conteúdo da liderança. Entre os três fatores citados acima, a liderança é o que é mais importante numa organização. Sem ela, nada acontece. De nada adianta o método ou conhecimento técnico se não existe liderança para fazer acontecer. Existe bibliografia ampla que trata do tema da liderança, em grande parte relacionada à figura de um líder e como ele deve ser. Não é disso que se trata aqui. Neste texto, a liderança é abordada quanto ao seu conteúdo, que deve ser continuamente cultivado. A palavra cultivada é utilizada neste texto em um sentido específico, para dar à ideia esforço para fazer crescer. A única definição de liderança que interessa às organizações é: liderar é bater meta consistentemente, com o time fazendo certo. Quem não bate meta não é líder. Se um bom líder é conseguir resultados por meio das pessoas, então a pessoa do líder deve investir uma parte substancial do seu tempo no desenvolvimento da sua equipe. Portanto, o tema de recursos humanos é central no desenvolvimento do conteúdo da liderança, agenda do líder. Partindo do pressuposto que a boa governança é condição fundamental para o exercício da liderança, desenvolver o conteúdo da liderança de acordo com a figura 2.2 significa: os itens abaixo são em grande parte desenvolvimento ao longo do texto. Liderança: alcançar metas. Agenda do líder: atribuir metas baseadas em lacunas. Promover o domínio do método pela equipe. Promover a aquisição de conhecimento técnico do processo pela equipe. Com o time: recrutar, treinar, inspirar, fazer coaching, promover a meritocracia, tirar as pessoas da zona do conforto para que elas se desenvolvam, fazer uma avaliação de desempenho honesta e construtiva, demitir quando preciso, ter um sistema de incentivo alinhado com as metas. Fazendo certo. Promover a cultura única, cultura de alto desempenho, cultura de fatos e dados, cultura de honestidade intelectual, cultura de enfrentamento de dados, alinhamento com os valores da empresa. Criar um sistema que possa atribuir a todas as pessoas metas que sejam críveis e desafiadoras. Estas metas devem ser calculadas a partir das lacunas previamente identificadas. Promover o domínio do método pela equipe com o crescimento constante das técnicas de recursos e análise, bem como num perfeito gerenciamento da rotina. Promover a aquisição de conhecimento técnico pela equipe. Garantir o estabelecimento da melhoria contínua de um sistema de recrutamento e seleção. Padronizar o processo. Participar do recrutamento e seleção da sua equipe. Selecionar os recrutadores. Pessoas excepcionais e garantir um crescimento mais rápido para que eles permitam seu potencial mental, como definido por Maslow. Ver figura capítulo 10. Algumas poucas pessoas excepcionais fazem a grande diferença em uma organização. Participar de várias formas de treinamento da sua equipe, exercendo a função de professor em alguns casos. Estabelecer a melhoria contínua, um treinamento especial para as pessoas excepcionais. Reconhecer que entre as pessoas
excepcionais, existem pouquíssimas super excepcionais. Estas pessoas são imperdíveis e podem mudar a história de uma organização. Entenda o processo de aprendizado humano. O que é o aprendizado de uma empresa e o semáforo de aprendizado da pessoa. Entender o conceito de potencial mental humano, como formulado por Maslow, e a necessidade de que as pessoas tenham condições de aprender continuamente. Esse aprendizado deve ser realizado preferencialmente por meio de métodos de solução de problemas com metas bem estabelecidas. Inspirar as pessoas. Nós não trabalhamos somente pelo dinheiro que recebemos. O ser humano gosta de realizar sonho. Sonhe grande, promova o sonho e inspire as pessoas. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Fazer coach. Supervisionar a maneira de trabalhar de sua equipe e aconselhar fazendo ajuste de procedimento. O coach é um treinamento no trabalho. Promover a meritocracia. Garantir o estabelecimento de melhoria contínua em um sistema de avaliação de desempenho. Padronizar o processo. Promover uma avaliação de desempenho do seu time de forma honesta e construtiva, dando feedback contínuo, pelo menos uma vez por ano. Demitir quando necessário. Afastar de 5 a 10% daqueles mais mal avaliados do time, abrindo espaço para novos valores e dando a oportunidade para que os demitidos possam encontrar tarefa que amem fazer e nas quais possam ser mais felizes e valorizados. Alinhar os interesses das pessoas com os das organizações, por meio de um sistema de incentivo. Cuidar da cultura predominante da organização, trabalhando no sentido de fixar valores que garantirão o seu futuro. Estes valores devem estar incluídos os quesitos de avaliação de desempenho. Promover uma cultura de alto desempenho, esticando as metas e atribuindo valor aos que o superam. Promover a cultura de tomar decisões com base em fatos e dados. Incentive a prática de análise e de sistema como elemento principal do planejamento e fundamental no processo de aprendizagem. Exija a apresentação das análises em suas reuniões. Valorize a honestidade intelectual. Valorize a busca da verdade contínua nos fatos e dados. Promover uma cultura de enfrentamento de dados, que valoriza a verdade e não tem medo de ver os fatos como eles são. É a cultura onde se espera que os gerentes comuniquem para o time, para cima, não somente os bons resultados, mas também os que não estão indo bem, e precisa ser encarado como que de tal modo possa ser consertado. Uma cultura onde se valoriza a busca de fatos e dados para analisar eventos e não somente opinião e instituição. Esta agenda do líder é fácil de listar, mas nem sempre simples em implementação. Um aspecto importante é que estas coisas levam para ser conseguidas e é por isso que penso que a liderança deve ser cultivada. Certa vez, conheci um diretor de vendas excepcional. Ele trabalhava em uma empresa brasileira e era verdadeiro campeão de vendas, sendo reconhecido como um bom líder, bem-quisto por sua equipe e respeitado na empresa. Esta pessoa recebeu um convite de um concorrente e se transferiu para lá, onde esperava conseguir os mesmos resultados que conseguia anteriormente. No entanto, isto não aconteceu e após um ano saiu da nova empresa. Tendo fracassado em sua missão, ignorava um conceito básico. A liderança é construída ao longo dos anos, estabelecendo processos confiáveis e pessoas excepcionais, bem treinadas e felizes com seu trabalho. Ao chegar na nova empresa, ele não encontrou a equipe igual ao que ele tinha anterior. Não seria suficiente para formar uma nova equipe em um ano. Fracassou. Não havia na nova empresa o mesmo conteúdo de liderança que havia na anterior. O líder é o único agente da mudança na organização. Não há outra opção. As áreas de suporte ajudam na criação e divulgação de novos padrões. A consultoria também auxilia neste processo, além de criar os sistemáticos de verificação que permite ao líder atuar. No entanto, a implantação e as mudanças são indelegáveis, e é esta mudança que vem
no meio da capacitação dos liderados. Papel essencial do líder. Quem frequenta ou convive com várias empresas percebe claramente a dificuldade de execução que existe em algumas. As empresas com lideranças fracas são geralmente muito lentas e acabam por perder na luta pela competição no mercado. Um aspecto que considero fundamental no desenvolvimento do conteúdo da liderança e para o qual quero deixar a minha consideração à parte é a questão da cultura interna. A avaliação de desempenho do tipo 360 graus leva em conta o alcance das metas num eixo de fatores culturais em outros. Estes fatores culturais desejados devem ser continuamente discutido e valorizado. Um dos aspectos culturais que mais se encanta é do espírito da excelência, tendo encontrado as pessoas de diferentes origens e posições culturais com esse espírito que considero fundamental para se concluir algo extraordinário. Resumiria este aspecto cultural da seguinte maneira: o espírito da excelência é ter atitude em tudo que se faz e querer fazer o melhor do mundo. Pode-se até não conseguir, mas vale a pena tentar. Lembro-me de um fato ocorrido há muitos anos. O chefe de um departamento havia solicitado a um engenheiro para fazer um relatório sobre determinado assunto. Veio uma coisa sucinta e há pouco conteúdo. O chefe levou, não gostou, e desenvolveu pedindo o trabalho mais completo, citando inclusive partes faltantes. O engenheiro fez ainda de forma sucinta as partes faltantes e entregou o relatório. O chefe leu de novo e não gostou. Devolveu pedindo mais conteúdo e dando exemplos. O engenheiro fez exatamente o que o chefe pediu e devolveu com a seguinte nota: esta é a minha forma final. Fiz o máximo que pude. Nunca me esqueci deste fato. Existem muitas pessoas que não gostam do que fazem, e a sua atitude é livrar-se da tarefa o mais rápido possível. As chefias de tais pessoas deveriam fazer um favor, dar a elas a chance de encontrar algo que a ame fazer, colocando à disposição de outro departamento, ou simplesmente mandando embora. Nunca vi em minha vida uma pessoa de sucesso que não amasse o que faz. Amar o que faz é uma necessidade suprema dos seres humanos, de acordo com Maslow. No entanto, existe certa dificuldade em empresas brasileiras de selecionar equipes de pessoas que amam o que fazem. Isso ocorre talvez devido a um aspecto cultural do brasileiro, de amizade e camaradagem, ou talvez uma agenda própria de não fazer amizades e inimizades que poderão ser necessárias no futuro, ou até talvez de não eliminar uma pessoa que não tem um bom desempenho, mas que lhe dá apoio incondicional. Tudo isso é deletério para as pessoas que estão sendo mantidas numa posição que prejudicará seu futuro profissional. Para o próprio líder que não conseguirá formar o seu conteúdo de liderança e para a empresa que terá seus resultados atuais no futuro prejudicados. Estes aspectos culturais devem ser questionados num projeto de excelência, de meritocracia e de devoção ao desenvolvimento dos seres humanos em suas organizações. Depoimento de um dos revisores. Onde o conceito de excelência é colocado, eu entendo isso como uma das atitudes de um dono de negócio, pois na minha visão, há este comportamento que move as pessoas e se indignam com o que está errado, mudarem a rota e a agirem com mais velocidade. A questão de uma cultura interna influenciar o líder e vice-versa pode-se, na minha opinião, ser o motivo pelo qual o diretor de vendas, por exemplo, citado, tenha falhado. Ou seja, um ambiente onde fica falando sozinho, ter sido o que o encontrou. Como você mesmo sabe, na Ambev faz questão de reafirmar isso a toda hora para seus funcionários, por palavras ou por fatos concretos, enumerações, ações, etc. A importância de a pessoa agir sob uma norma de conduta, sonhar grande, foco no resultado, ser o dono do negócio, gastar sola do sapato, etc. Tenho vivido em minha empresa esta dificuldade de criar uma cultura de excelência, ou sentimento de dono, pois a cultura interna é muito poderosa. E como se sabe, leva um tempo para disciplina, consequência, prêmios e punições. Os resultados de um grande dono para garantir uma aderência e aos valores de toda a organização e finalmente estabelecer uma cultura interna forte. Entendo que o líder deveria ser um guardião do método, dos valores, da cultura da empresa e, por consequência, do capital humano. Capital que vem ser funcionários excepcionais de alto desempenho,
Ou seja, um bom líder é aquele que possui pessoas de alto desempenhos, pessoa que usa método de forma de disciplina e tem grande aderência aos valores da companhia. A experiência da Ambev no Brasil mostrou que são necessários de 5 a 7 anos para que se tenha um bom sistema de recursos humanos funcionando satisfatoriamente. E com o tempo, para que os primeiros valores bem recrutadores treinados tenham chegado a esse nível gerencial elevado, esse é o tempo necessário para formar um bom conteúdo de liderança. Depois que o conteúdo de liderança chega a um estágio bom, após esses 5 a 7 anos, a presença de um líder carismático perde a sua importância e a empresa passa a ter uma liderança institucionalizada, como sugerido por Max Weber. Esse deveria ser o sonho de todos nós. É um presente dos jovens. A respeito dessa demora inicial para obter uma cultura própria para alcançar o resultado que desejamos, recebi o seguinte depoimento de um dos revisores. Eu trabalhava nas lojas americanas e buscava capturar para o varejo as técnicas de desenvolvimento no ramo industrial. No Brasil, não existia a experiência do setor de serviço, e a resistência dentro da empresa era imensa. Encontramos na biografia de Sam Walton, fundador do Walmart, elementos que os permitia fazer associações ao método, e desta forma empacotar as técnicas para uma melhor compreensão das pessoas no varejo. Naqueles anos, buscamos identificar a educação das pessoas. No desenvolvimento de liderança valia tudo, filme, palestra, livros, manuais de franquia. Eu, porém, nunca fiquei satisfeito com o nosso processo de evolução. Certa ocasião, o professor Falcone me apresentou ao consultar japonês com 80 anos de idade que tive o seguinte diálogo. Eu, incomodado-me com o método, não traga resultado a curto prazo e nós precisamos de resultados transformacionais. Consultor, a qualidade total leva 5 anos para ser desenvolvida por uma organização. Eu, não podemos esperar tanto. Consultor, a qualidade total leva 5 anos para ser absorvida por uma organização. Eu, não podemos esperar tanto. Consultor, a qualidade total leva 5 anos para ser absorvida por uma organização. Eu, mas deve haver uma maneira rápida. Consultor, perder a paciência nipônica. São 5 anos, porque as pessoas levam 5 anos para mudar. Ao longo da minha experiência, vi exatamente isso. O processo de aprendizagem é lento. Existem ilhas de excelência e ilhas de resistências dentro das empresas. As pessoas que jamais o aceitarão, no entanto, a maioria adere e torna-se muito mais feliz no trabalho. A liderança do topo da organização, do CEO, é fundamental no processo. Passando-se 5 anos, o que era tão difícil se tornou um padrão de comportamento nas lojas americanas. Em outras empresas ocorreu o mesmo. Não interessa o ramo, a indústria ou o setor, a aplicação é sempre possível. Trata-se, entretanto, de mudanças de comportamento e padrão mental, que bem conduzida vira cultura. O trabalho com recursos humanos e com desenvolvimento, conteúdo da liderança, é a essência do papel do líder e é a sua verdadeira agenda. 2.2. Acumulando conhecimentos técnicos. Faz-se uma certa confusão entre conhecimento técnico e conhecimento do método. Conhecimento técnico é o conhecimento relacionado com o processo no qual o indivíduo trabalha. Se alguém trabalha em marketing, deve ter conhecimentos profundos que são específicos dessa área. Assim, também existe conhecimentos que são específicos da sua área. Área financeira, por exemplo. Outros que são específicos da área de recursos humanos. Outros específicos com o processo de produção, tais como manutenção, mecânica, equilíbrio químico, etc. Toda organização deve zelar para que esteja atualizado este conhecimento técnico a um nível global. Certa feita, o diretor-geral de um dos clientes nossos me pediu para ir a uma das suas fábricas, recentemente construída, para verificar por que não se conseguia produzir ao nível projetado. Alguns dias cheguei à conclusão que pessoas tinham bom conhecimento de método, mas não tinham conhecimento técnico dos fatores de produção. Foi, então, criado um programa específico no qual foram trazidos vários dos melhores técnicos estrangeiros e aposentados para que passasse seu conhecimento técnico de produção aos mais jovens. Foi um verdadeiro sucesso e a empresa, após o treinamento, alguns anos possuía especialista em várias áreas, conhecimentos técnicos a níveis mundiais. A busca do melhor conhecimento técnico
em todo o mundo deve ser uma prática contínua, para se passar a ter garantia de que estamos em um nível mundial, tempo todo o país, pois é neste nível que se compete nos dias de hoje. O conhecimento técnico pode ser adquirido. A boa prática de trazer como consultores temporários os melhores técnicos do mundo, pessoas que dominam conhecimentos teórico e prático, para trabalharem junto com o pessoal da empresa na solução de seus problemas. Vale ressaltar que a obtenção de conhecimento técnico é feita de maneira mais eficaz por meio de prática, do método gerencial. Um dos pontos centrais na prática do método é a agregação contínua de conhecimento técnico, por meio de análise. Veremos mais tarde neste texto o conteúdo de uma boa análise. Para dar às pessoas uma medida de valor de conhecimento, costumo perguntar assim: Fulano, por que você não tem um custo de 10% inferior ao atual? Depois de alguns segundos de choque, eu mesmo respondo: porque ninguém aqui sabe como fazer isso? A questão é saber, é conhecimento? 2.3 Introdução aos conceitos de método. Método é a palavra que se originou do grego e é uma soma das palavras gregas meta e odos. Meta significa resultado, a ser atingido, e odos significa caminho. Portanto, o método pode ser entendido como caminho para o resultado, ou então como uma sequência de ações necessárias para atingir certo resultado desejado. Ora, se gerenciar é perseguir o resultado, não existe gerenciamento sem o método. O método é, então, a essência do gerenciamento. Gestão é método. O método que tratamos neste texto é o método cartesiano proposto por René Descartes, no século XVII. Descartes, conhecido como pai da filosofia moderna, dizia que, em sua época, as obras de filosofia eram uma coletânea de opiniões. E o que havia saído do conforme, de acordo com no seu quarto aquecido para viajar pela fria Europa buscando as verdades na realidade na vida das pessoas. Essa busca pela verdade continua nas informações organizacionais de hoje e a fornece a orientação necessária para a boa tomada de decisão. Tomada de decisão com base em opiniões torna-se muito cara e às vezes desastrosa. A essência do trabalho numa organização é atingir o resultado e, portanto, o domínio do método por todas as pessoas é fundamental. Isso é válido para todas as pessoas de uma empresa, desde seus diretores até os operadores, que devem ser envolvidos no método de solução de problemas para atingir os resultados necessários. Qualquer que seja o nível educacional do funcionário, de uma organização, o método que usa é o mesmo. Isso viabiliza criar uma linguagem gerencial e conduz a uma participação natural de todas as pessoas no gerenciamento da empresa. O método provê uma maneira organizada e racional para essa participação. Passa então a ser do interesse de toda a organização elevar e continuamente os níveis de conhecimento de todas as pessoas, de tal forma que possa atingir os resultados cada vez melhores. É óbvio que os operadores irão praticar um nível de análise e síntese bem mais simples que um técnico, analista que deve, no processo de análise de informação, ser capaz de utilizar os softwares modernos, inclusive os de estatística, para extrair as informações e que elas não distorçam conforme o seu conhecimento e atingir os resultados excepcionais. Os diretores devem ter conhecimento do método e pelo menos os aspectos básicos do processo de análise de informação. Hoje no Brasil, certas empresas já possuem diretores formados em nível de Black Belt, o que significa que têm conhecimento suficiente para analisar informações com pleno uso da estatística. No futuro, todos os profissionais deverão ser preparados neste nível. Clark descreve uma abordagem de análise prática pela companhia Central Intelligence Agency Government dos Estados Unidos, muito semelhante ao que fazem nas empresas de governos. A palavra inteligência é utilizada não só pelo órgão de seguranças governamentais, mas também pelas áreas de marketing da empresa, como substituto de coleta de análise de informação. Todo o conteúdo deste livro é útil para as pessoas que lidam com as análises e sínteses de informação na busca da verdade ali contida. É, portanto, um livro sobre inteligência. E o significado por Clark, o método adicionado à inteligência, as atividades gerencial,
No capítulo seguinte, o método é descrito nos mais detalhes. 2.4. A escolha de gerentes e diretores. Tenho visto em várias organizações, empresas e governos, gerentes e diretores serem escolhidos porque são bons técnicos. Nada impede que sejam bons técnicos. No entanto, o principal fator que deve nortear a escolha desses profissionais é uma capacidade de liderança, sua dedicação na conclusão e na construção de um conteúdo de liderança, e seus valores comprovados na conveniência do dia a dia. Avaliando tudo o que vi em minha vida, esses são os principais atributos de um líder, devotado à construção da empresa e a tornar dispensável a sua própria condição de liderança, fazendo do seu cargo algo institucional. Este é o patamar da verdadeira excelência. O processo de recrutamento e seleção geralmente aumenta a probabilidade de que a empresa recrute e selecione os melhores valores para a sua necessidade. No entanto, este processo não é perfeito, e a verdadeira seleção é feita ao longo dos anos pela observação de cada um em seu trabalho. Essa observação é registrada pelo processo de avaliação de desempenho, que analisa a capacidade de cada pessoa de atingir as suas metas e o alinhamento de cada um dos valores estabelecido pela empresa. À medida que as pessoas sobem na hierarquia da empresa, vai sendo avaliado e selecionado até que a indicação dos gerentes e diretores das empresas possa ser feita com bastante segurança. Esta crença leva a duas conclusões. A. Nada impede que se recrutem pessoas de outras empresas para ocupar cargos com necessidades específicas. No entanto, a certeza de acerto só é obtida promovendo valores internos. B. Os seres humanos têm a velocidade de aprendizagem diferentes e, portanto, haverá pessoas que devem ter um treinamento especial, mais concentrado e ser testado em novas posições mais cedo. A conclusão final é que as empresas devem montar uma fábrica de líderes, para que possa crescer segura e terá os valores que a necessita a cada expansão. Na formação da Ambev, e agora Ambev, 100 executivos da Ambev optaram por serem promovidos para Ambev, e isto em nada atrapalhou o desempenho da Ambev. Isso aconteceu porque desde 1990 já se trabalhava na montagem da fábrica de líderes, e havia mais de 100 substitutos disponíveis para promoção no mesmo padrão daqueles que o saíram. Só uma competente fábrica de líderes permite tornar a liderança uma posição institucional e não pessoal, independente do carisma do líder. Para os bons técnicos, deve ser promovida uma carreira de prestígio e bem remunerado, mas não necessariamente a de chefia.